Olá pessoal, tudo bom? Bom, vamos falar na aula de hoje um pouco sobre dois grupos, tá? Cefalocordado e urocordado, né? Bom, quem que são esses dois grupos, né? Esses dois subfilos, estão classificados aí como subfilos. São dois membros do filo Chordata, tá? Sendo que urocordado é mais proximamente relacionado a vertebrados, vertebrata, né, urovertebrata. Cefalocordata é irmão de urocordata mais vertebrata, ok? Bom, essa posição filogenética, lembra a gente estava falando na aula passada um pouco dos protocordados, né, que era hemicordado, cefalocordado, urocordado. A evolução desses grupos nos ajuda a entender a evolução de cordados e dos vertebrados. A gente já falou um pouco sobre isso na aula passada. Falou bastante sobre isso, na verdade. A posição de cefalocordado, antigamente, né, alguns anos atrás, acreditava-se que a posição de cefalocordado era irmão de vertebrata e urocordado, irmão de cefalocordado mais vertebrata. Só que o nosso entendimento, né, sobre o padrão de relação aí dentro de deuterostomas, principalmente aí dentro de cordata, mudou. E assim mudou nossa interpretação sobre a evolução desses grupos. A gente já falou um pouco sobre equinodermata aula passada, né, que a larva de equinodermata é muito parecida com os hemicordata. A gente falou isso, né, então a gente tem hoje em dia a hipótese ambulacrária. Antigamente acreditava-se que hemicordata era irmão cefalocordata, urocordata e vertebrata, né. Então essas mudanças, isso aqui é um ponto importante, pessoal, para quem trabalha com sistemática, a posição dos grupos, né, então o padrão de relação filogenético vai afetar diretamente o nosso entendimento sobre a evolução do grupo e também sobre as características, né, presentes em cada um desses grupos. Ok? Aqui a filogenia do Hickman também, tá? Mostrando os cordados, né? A gente vai falar então sobre cefalocordado e urocordado hoje. Lembra da definição de cordados da aula passada? Presença de notocorda, cordão nervoso dorsal oco, fendas faríngeas, cauda poesanal e endóstilo. Endóstilo homólogo à glândula tireoide. Tá? A gente falou um pouco disso na aula passada. Então todos os membros desse grupo, em alguma fase do desenvolvimento, a gente vai encontrar essas 5 características. Ok? Bom, vamos falar então diretamente sobre cefalocordata primeiro, tá? Um subfilo aí dentro dos cordados, tá? Bom, os cefalocordados são constituídos por 25 espécies, basicamente marinhas. Tá? Ela tem todas as características que se definem cordados. Lembra? Notocorda, cordão nervoso dorsal, fendas faríngeas, cauda posanal, endóstilo. Presentes. E essas características são presentes tanto nas larvas quanto nos adultos. Em muitas espécies, vocês não vão encontrar essas 5 características nos adultos, mas, lembrando, em alguma fase do desenvolvimento, a gente encontra essas características. A gente não encontra a notocorda nos seres humanos. Por quê? Tá? Porque a gente encontra a coluna vertebral. Né? Na verdade, a coluna vertebral tem diferentes origens ali embrionárias, mas muito da, da, das vértebras, a parte das vértebras, na verdade, principalmente o disco intervertebral, tem origem a partir da notocorda. Tá? Então, houve uma mudança aí na estrutura mesmo da notocorda, que é formação e da sustentação ao corpo, né, dos organismos. Ok? Mas na verdade evoluiu para uma característica mais, digamos, não eu devo usar a palavra melhor, mas a gente poderia se dizer que a notocorda, na verdade, a coluna vertebral, ela é mais eficiente em termos de sustentação corpórea no ambiente terrestre, por exemplo, que uma notocorda que é flexível, né? Então aí a função é parecida, mas a eficiência da estrutura no ambiente a qual a gente vive, se a gente tivesse aí uma notocorda, provavelmente não conseguiria ficar em pé, a gente se dobraria em nós mesmos, né? Ok, pessoal?
São popularmente conhecidos membros desse grupo como anfioxo, tá? É esse organismo aqui, ok? Vamos olhar umas características dele. Então a gente tem aqui, ó, a notocorda, cordão nervoso dorsal, aqui parte das vísceras, né, a faringe, né, com as fendas faríngeas, a boca, região anterior da notocorda, a região posterior, ele apresenta um ânus aqui no sistema digestivo. A gente tem os miômeros, tá? Uma característica importante aqui da posição, na verdade, das fibras musculares ao longo do corpo é a disposição da fibra. Essa disposição, a gente vai ver daqui a pouco, tem um slide sobre isso, é em forma de V invertido, tá? O que acontece é que depois nos peixes, a gente quando chegar nos peixes vai ver isso, há uma mudança da distribuição dessas fibras para uma maior eficiência na natação. Então essa distribuição de fibras musculares ao longo do corpo é uma característica plesiomórfica, uma característica antiga, que depois é modificada aí nos grupos mais derivados, principalmente dentro de vertebrados, ok? Então aqui, bom, sabendo como é as fibras nesse grupo, sabendo a posição filogenética dele, mais basal aí dentro de cordados, né, a gente sabe que a evolução da musculatura foi desse distribuição nesse formato, para um formato em V, né, para um formato de W, na verdade, dentro dos peixes, e depois a grande complexidade muscular que a gente encontra, por exemplo, num vertebrado derivado, pensar no ser humano aí, né? Então nossa musculatura ao longo, nossa musculatura axial aí do corpo, né, abdominal, torácica, ela é bem complexa com distribuições para vários sentidos aí, ok? Bom, falando bastante, o anfioxo é um organismo pequeno, então cerca de 5 centímetros. Ele tem uma cabeça anterior aqui, né, que é com um rosto anterior, que a gente chama de rostro, essa parte aqui chamada de rostro. Uma cabeça adaptada para escavação, tá? Eles ficam enterrados aí no sedimento marinho. Eles têm uma boca ventral. Na boca a gente encontra uns como se fossem uns tentáculos aqui, que é chamado de cirros orais, tá? São chamados cirros. O corpo a gente encontra basicamente a faringe, tem uma região que a gente chama de átrio aqui ao redor do próprio corpo, tá? A gente tem um seco que faz parte do sistema digestivo. A gente encontra nadadeiras dorsais, ventrais e caudais nesse grupo, ok? Eles não têm uma cutícula, né, que é uma característica aí presente em vários grupos, né, de invertebrados, né, e até dentro de vertebrados, que, que na verdade faz essa proteção aí do tegumento desses bichos. Tá? Aqui eu lembro o miômero que eu falei para vocês em formato de V, né, aqui ao longo do corpo. Acho que, bom, é basicamente isso que a gente tem para falar aqui desse bicho como estrutura geral do corpo. A gente encontra aqui também ó, as gônadas desse bicho. A gente tem vários pares de gônadas, tá? A gente tem o atrióporo. A gente encontra nesse bicho, muitos bichos têm uma ligação direta entre o celoma e regiões dorsais, região externa do corpo, tá? A gente vai ver aqui uns slides para frente a reprodução desses bichos. As gônadas produzem espermatozoides ou óvulos, e essas espermatozoides e óvulos são expulsos do corpo através do atrióporo, né? Então, na verdade, esses espermatozoides e óvulos vão para a parte celômica, do celoma eles saem pelo atrióporo, ok? Bom, aqui é muita complexidade aqui interior. Aqui mostrando os cirros desses bichos, que é a estrutura da boca usada para alimentação. Como é que eles se alimentam, esses bichos, né? Tem cílios aqui. Então lembra que aquela a evolução, a gente vai falar disso na verdade dentro dos vertebrados, uma das grandes características que surge dentro dos vertebrados é exatamente tanto a respiração quanto a, a alimentação, ela é mais eficiente pela ação muscular. Aqui a gente ainda tem ação ciliar. Tá? Então alimentação, respiração por ação ciliar é basal aí dentro do grupo. Né? Então, ó,
A água entra pela boca, junto com partículas, né, material particulado, né? E as fendas branquiais, na verdade é a mucosa, né? Mucosa, muco aqui presente na faringe, capturam o alimento e por ação ciliar esse alimento é levado até o intestino, ok? Esse alimento vai até o seco, tá? Uma parte do intestino aí, e onde ele é digerido. Tá? A gente não tem aqui uma diferenciação muito grande do sistema digestivo desses bichos, né? Assim, se a gente pensar dentro de um organismo bem derivado, como os seres humanos, o que a gente encontra? A gente encontra uma diferenciação grande do sistema digestivo, né? A gente encontra aí uma boca com função muscular, a gente tem uma faringe bem desenvolvida, o canal alimentar com vários compartimentos, né? Estômago, depois intestino delgado, intestino grosso, o final do intestino que é o ânus. Aqui a gente não vê muito isso, né? A gente não tem um estômago diferenciado, a gente tem parte do intestino que é o seco, né? Então é homólogo aqui a regiões do nosso intestino, né? Parte do seco. Você pegar cavalos aí que tem um sistema de digestão também através por micro-organismos, o seco ele é bem desenvolvido, né? Se você pegar os ruminantes, tem um estômago muito desenvolvido. Então essas complexidades do sistema digestivo vão surgindo aí dentro principalmente de vertebrados. Então os organismos basais têm um sistema digestivo praticamente como fosse um tubo único, né, com pouca diferenciação aí entre regiões aí do sistema digestivo. Tá? Nesse bicho a gente não encontra um estômago diferenciado, encontra aí um seco. Tá? O chamado seco hepático também por quê? Porque a gente não encontra os anexos também ao sistema digestivo, né? A partir dessas regiões aqui, depois, durante o desenvolvimento, né, principalmente do intestino delgado, que a gente vai encontrar principalmente essas glândulas associadas ao sistema digestivo, que seria o fígado, né, o pâncreas e dentre outras aí glândulas, né, associadas ao sistema digestivo, ok? Bom, a água entra com o alimento no corpo, o muco captura o alimento, leva até a parte mais posterior do trato digestivo. A água sai pelas fendas faríngeas. Ok? Basicamente é assim que funciona o sistema digestivo desse bicho. A gente encontra aqui um sistema também neural, né? Muito pouco desenvolvido. A gente tem o início aqui de um sistema nervoso, que a gente tem o neuróporo, que faz parte aqui dentro do desenvolvimento, parece que não há um fechamento completo aqui do tubo nervoso, né? A gente encontra alguns nervos aí ao longo do corpo, tá? Mas nada muito diferenciado, ok? Bom, acho que é basicamente isso da estrutura do corpo desse bicho aí. Eles não têm aqui o sistema circulatório, eles não têm um coração diferenciado. A gente encontra um sistema basicamente composto por uma aorta dorsal, né? Um seio venoso, tá? Na verdade é um das partes aí do coração, mas aqui a gente que volta por retorno do sangue ao coração, né? E uma aorta ventral. Então a gente encontra uma aorta dorsal, uma aorta ventral, tá? Aqui faz parte da aorta ventral e uma parte do seio venoso, tá? Aqui, a parte do seio venoso. Então, interessante nesse organismo é que você não tem, na verdade, uma direção única do sangue. O sangue pode ir para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, tá? Então você não tem aí um batimento, um coração verdadeiro e o sangue fica indo para ambos os sentidos aí dentro do corpo. Então é um sistema muito primitivo, mas o entendimento desse sistema nos ajuda a entender, na verdade, estudando a anatomia do sistema circulatório desse bicho, por exemplo, nos ajuda a entender como o sistema circulatório evoluiu aí dentro dos vertebrados, tá? Então, estou falando umas características gerais, mas o entendimento sobre a evolução
do sistema circulatório, a gente entraria de uma maneira muito profunda aí na anatomia desses grupos, ok? Não faz parte, essa disciplina não é, ela é mais focada as características principais dos grupos aí, mas não chegando de maneira tão forte dentro da anatomia. Sistema excretor, eles são amonotélicos. O que é amonotélico? São excretores de amônia, tá? Então, quem excreta amônia é chamado de amonotélico. Eles têm alguns nefrídeos, tá? Ali nas regiões, nas fendas branquiais, na verdade, nas fendas faríngeas, ok? Você tem aqui algumas células chamadas podócitos, tá? Que excretam alguns compostos aí nitrogenados, né, na forma de amônia. Bom, então como que funciona mais ou menos esse sistema? A gente tem aqui alguns vasos sanguíneos que chegam nessa região, essas células conseguem absorver qualquer coisa que tem dentro do corpo e destruir aí ou mudar, se for coisas tóxicas, se for substâncias tóxicas, eles mudam a composição, né, para uma composição menos tóxica e pode, na verdade, excretar essas substâncias através desses dentro do átrio, tá? O que a gente chama aí de átrio. E a partir quando essas substâncias excretadas estão no átrio, elas são, por batimento ciliar das fendas faríngeas, ele é eliminado do corpo, tá? Então, é um sistema muito primitivo, tá? Não é um sistema ainda muito derivado, não forma grandes, não forma um rim diferenciado, né? Então você tem pequenos conjuntos de células aqui que vão, na verdade, excretar os compostos nitrogenados do corpo, tá? E eles utilizam basicamente a ação ciliar para movimentar aqui esses líquidos para as fendas faríngeas e para fora do corpo, ok? Para água no ambiente externo. Tranquilo, pessoal? Locomoção é por forma ondulatória. Lembra que eu falei para vocês a musculatura ao longo do corpo desses bichos tem o formato de V, tá? Um V invertido. E esse formato nos ajuda a entender a evolução do sistema muscular dentro de todos os outros cordados, né? Então isso aqui é um sistema muscular também primitivo. Então esse formato de V é um sistema de distribuição muscular primitivo. Ok? A locomoção deles é por ondulação do tronco e cauda pela água aí do oceano. Pessoal, eu vou mostrar um videozinho só para vocês terem uma ideia do que é esse bicho, tá? É aqui, ó, o anfíoxo lá nos oceanos, ok? Nadando aí. Esse corte mostra a parte interna dele e dá ênfase. Acho que eu já mostrei esse vídeo na aula passada, né? A gente consegue ver aí na parte interior do corpo dele esse bastão rosa aí no interior, é exatamente a notocorda. Tá? Então esse vídeo dá uma ênfase aí para a notocorda. Ok? Bom, pessoal, o sistema nervoso, como eu já falei para você, a gente encontra aqui uma leve, na verdade, diferenciação. A gente tem um sistema, praticamente não temos um sistema nervoso central, você tem alguns nervos e pequenos gânglios ao longo do corpo. E você tem um cérebro aqui muito pouco diferenciado, né? Você nem forma uma estrutura complexa que nem a gente forma, que a gente vê aí nos animais derivados, vertebrados derivados. Mas a gente encontra o tubo nervoso, cordão nervoso dorsal oco, tá? Que é uma característica aí dentro de cordados, ok? Então, ele tem um cérebro pouco diferenciado, cordão nervoso dorsal oco, e aqui mostra o neuróporo, tá? O neuróporo, na verdade, ele se fecha totalmente dentro, tanto o dorsal quanto o ventral se fecha totalmente dentro dos vertebrados aí, tá? Aqui como ele não se fecha totalmente. Isso daí vocês viram lá em embriologia, tá? Só vocês voltarem lá e falar o que é um neuróporo. É que aqui eu não tenho um slide específico para mostrar a formação do sistema nervoso durante o desenvolvimento, tá? Que não é o foco principal aqui dessa aula nem dessa disciplina.
Tranquilo, pessoal? O que vocês precisam saber por enquanto é isso, né? Reprodução desses bichos, eles são dioicos, tá? Eles têm 26 pares de gônadas, basicamente. Então, dioico, lembra o que é dioico? Você tem aí como se fosse um indivíduo é macho, o outro indivíduo é fêmea, de sexos separados, tá? A fertilização é externa. O adulto ele é bentônico, né? Vive no fundo. E a larva ela é planctófora, né? Ou seja, ela faz parte do zooplâncton, ok? Então aqui você tem a formação do zigoto, né? Eu vou falar sobre o desenvolvimento também, né? Mas a gente tem lá os 3 folhetos germinativos, né? Ectoderme, mesoderme, aqui não dá pra mostrar mesoderme, aqui não é o blastocele, na verdade, a gastrulação, né? Que forma o 3º folheto germinativo, mas não está mostrando aqui. Bom, aqui também um outro videozinho mostrando esse bicho. Isso aqui é um vídeo na Flórida, pessoal. Esse aqui é um vídeo muito interessante, tá? Que mostra eles coletando um anfioxo. Então, Então, o pessoal tá indo lá conversando aí, ó. Eles pegam uma pá, né? Jogam um pouco de sedimento dentro de uma peneira aí. E o que a gente tem é um anfioxo, só bichinho pequenininho. Simpático, né? É interessante eles caçando. E aqui vocês vão mostrar ele pegando o bicho, colocando numa lupa. Ok? E o que esse vídeo fala? Só lembrando para vocês. Eles estão falando sobre o desenvolvimento do sistema nervoso, né? Porque eles estão mostrando como seria um cérebro humano, aqui um cérebro humano e um cérebro do anfioxo. Aqui, ó, o bichinho. Então, uma coisa interessante é que, bom, quando você olha para o anfioxo, você não vê o cérebro desse bicho, parece que não tem absolutamente nada de similar a um cérebro humano, né? O que é similar ao cérebro humano, que é similar aí ao cérebro do anfioxo, né? Os genes, basicamente. Então, o estudo desses bichos, pelo menos os genes desses bichos do anfioxo, nos ajuda a entender como que o nosso cérebro desenvolveu. Os genes que dão origem ao cérebro de um anfioxo são os mesmos genes que dão origem ao cérebro humano. Então aqui a gente tem diferentes partes do cérebro, né? A gente tem genes que vão codificar essas diferentes regiões, tá? Vão dar origem a essas diferentes regiões durante o desenvolvimento. E a gente tem o anfioxo. Os mesmos genes dão origem às porções também do cérebro do anfioxo. Ok? Então é o estudo desses. A gente pode estudar esses bichos, né, basais, né, denicordados, e entender também como o nosso cérebro evoluiu. Ok? Bom, isso esse eu falando um pouco sobre cefalocordado. Agora vamos falar um pouco sobre o urocordado. O urocordado é o grupo irmão dos vertebrados. Tá? Interessante que esses bichos não só são bentônicos, vivem no fundo, mas eles também são sésseis, ou seja, eles não nadam, ok? Eles são chamados de tunicados, tá? Porque eles têm uma túnica. Essa túnica basicamente é formada por polissacarídeos, né? Uma camada de polissacarídeo externa ao corpo. A gente tem alguns grupos aí, por exemplo, 3 classes principais. A gente tem a Cidiácea, Taliácea e Apendiculária. Tá? A Cidiácea são as acídeas, com mais de 2.000 espécies. Talias são as salpas, Doliulos, 100 espécies, e Apendiculária, igual a Larvácea, com 70 espécies. Ok? Pessoal, qual que é a estrutura, então, do corpo desses bichos? Né? Então, eles também têm as mesmas características dos vertebrados: notocorda, cordão nervoso, dorsal, oco, cauda aposanal. Essas 3 características principalmente encontradas nas larvas, né? As fendas faríngea e endócitos também são encontradas nas larvas,
as duas características que a gente encontra no indivíduo adulto são as fendas faríngeas e o endóstilo. Tá? O corpo é revestido por uma túnica, isso é por exemplo, desse grupo dos tunicados, né? E essa túnica é composta por uma substância chamada tunicina. A tunicina nada mais é um polissacarídeo, é um tipo de carboidrato, tá? Que reveste o corpo. Então aqui a gente tem a mesma estrutura, uma estrutura muito parecida dos céfalos cordados, só que numa distribuição corpórea diferente. A gente tem a notocorda, aqui numa larva, né? O cordão nervoso dorsal oco, a gente tem um coração, a gente tem a fenda faríngea, o endóstilo aqui, a vesícula cerebral, ok? Vamos ver um pouco sobre a estrutura corpórea de uma assídia, tá? Então as assídias elas são sésseis, ou seja, elas ficam aderidas ao substrato, né? São bentônicas e sésseis, fica aderida ao substrato, filtrando a água do mar. Então a água do mar ela entra no corpo desses bichos por ação ciliar também, numa região que seria um sifão, né? Uma estrutura que a gente chama de sifão. Ela vai entrar na faringe, que a gente tem todas as fendas faríngeas, né? Desse bicho. Depois a água vai sair, existe muco aqui dentro da faringe desses bichos. A água sai pelas faringes e entra no átrio, tá? Do átrio a água sai para fora, né, do corpo, né, pelo sifão aqui do átrio. E o muco absorve ou retém, na verdade, as partículas de alimento. A partícula de alimento é direcionada aqui para o trato digestivo, né? Onde ela é digerida. A gente também não tem um trato digestivo complexo, é um trato digestivo extremamente simples. E por ação, depois que esse alimento é digerido, é absorvido, a gente tem aqui o que é rejeitado, né? O que não é absorvido, expelido aí pelo ânus, ok? Então essa é a estrutura básica aí, como funciona o sistema digestivo e alimentação desse bicho, tá? É muito parecido com os cefalocordados. A gente também não tem, como eu disse, um sistema digestivo muito complexo, é bem simples o sistema digestivo desse bicho, ok? Comparado aí aos vertebrados mais derivados. Aqui uma outra figura mostrando também o sifão, aqui as fendas faríngeas, né? Parte do intestino. Aqui a gente já tem, na verdade, uma diferenciação um pouco maior do sistema circulatório com coração, né? O coração nada mais é que a evolução de um vaso sanguíneo contrátil, né? Um vaso sanguíneo que na verdade na qual a camada muscular se desenvolveu bastante e ele começou a pulsar para movimentar o corpo dentro do sistema, dentro dos vasos sanguíneos, ok? A gente tem a túnica, a gente tem o átrio da túnica, né? Depois que a água entra, os elementos ficam retidos aqui na faringe, a água passa para a região do átrio e do átrio é expelido para fora, ok? É interessante, pessoal, nesse grupo que esse estilo de vida céssio evoluiu secundariamente, né, dentro desse grupo. E esse é o grupo irmão de vertebrados. Isso é um dos grupos que estão vivos, né, que existe atualmente, são o grupo irmão dos vertebrados. Ok? A gente tem uma larva, depois que a reprodução acontece, né, a reprodução também é fecundação externa, é bem simples a fecundação desses bichos, né? A gente tem aqui as gônadas. Nesse caso, esses animais são monóicos. A gente tem a gônada, ovário e testículo. Depois que os espermatozoides são produzidos, os óvulos, eles são expelidos do corpo aqui, na verdade, esses passam para o átrio, né? E depois a própria água retira ele do corpo pelo sifão exalante aí dessa túnica, né? E no meio externo, o espermatozoide fecunda aí os óvulos. Aí forma uma larva que é livre, natante. Depois essa larva se fixa ao substrato, o corpo se dobra totalmente, tá vendo aqui, ó, a gente tem aqui a parte anterior e posterior aqui do sistema digestivo, a cauda da larva. Essa larva vai se dobrar e o sistema digestivo vai se aproximar, né? Então a gente tem uma região
mais próxima aqui o que seria a parte de inferior da boca e a porção do ânus, no indivíduo adulto. Então você tem uma dobra aí. Vamos olhar uma acídea, é um bicho muito legal. Aqui uma filmagem no fundo do oceano, todos esses bichos aqui, ó, são animais, tá? São acídeas, são essa espécie aqui, Aplydium conicum. Ok? A gente também, eu tenho, acho que eu tenho um outro vídeo aqui também mostrando esses bichos aqui, as acídeas. Esse é um bicho bem bonito, tá? Olha aqui o sifão, né? Tanto a parte que entra o alimento, depois a parte que sai o alimento, né? Ok, pessoal. Habitat e hábitos. Esses organismos são em sua maioria marinhos, tá? Eles são habitantes de águas rasas. Eles são, o adulto normalmente eles são sésseis, eles podem ser solitários ou coloniais. As larvas, elas são livre-natantes, ok? E são filtradores de material em suspensão, como a gente já havia falado, tá? Bom, aqui tem o corpo do bicho de novo, mostrando aqui a entrada da água com o alimento e a sua saída, ok? Aqui o bicho, o sifão inalante e o sifão exalante do bicho. A gente tem aqui outras estruturas, a região do estômago, bem pouco diferenciada, como a gente está acostumado aí dentro dos vertebrados. Outras partes do intestino. Aqui tem vasos sanguíneos. Ok? A gente já tem um coração, um protocoração, né, que seria o início de um coração. Aqui formando a túnica, o endóstilo aqui também. Ok? Aqui esses bichos são bonitos, né? Então formas muito bonitas das acídeas. A gente encontra o átrio aqui. Aqui existem alguns bichos que são coloniais, tá, pessoal? Esses bichos aí podem formar colônias e essas colônias incluem vários milhares aí de indivíduos. Tranquilo, pessoal? Bom, peraí, deixa eu pegar um negócio para bateria do meu computador. 2 segundinhos. Não vou parar o vídeo. Bom, pessoal, tô voltando já. Pronto. Bom, Bom, pessoal, aqui é a forma larval, né? Como eu já disse, a gente vai ter durante o desenvolvimento uma forma larval e normalmente uma forma larval planctônica, né? Essa larva, ela faz parte do zooplâncton marinho, pode ser levada por correntes e assim ela se encontra uma região e se desenvolve no indivíduo adulto, ok? Isso aqui acho que não é muito interessante. Aqui é para falar do dobramento, então eu já tinha falado sobre isso um pouco antes, né? Quando a larva encontra uma região, ela vai se dobrar, a dobra é praticamente 180 graus do corpo. A gente tem aqui então a boca e aqui o sifão, né, exalante, aqui a parte do ânus. E essa larva ela se dobra para formar o indivíduo adulto, ok? Aqui sobre a parede do corpo, também é com muita anatomia para a gente ver. Musculatura longitudinal. Bom, a gente tem um sistema muscular aí longitudinal e com músculos circulares nesses bichos. É uma anatomia muito plesiomórfica, tá? Ou seja, as características aí que
desses bichos é muito primitivo, tá? Depois nos vertebrados mais derivados, a estrutura muscular ela já vai ser muito modificada, né? Você pegar a complexidade que a gente tem nos organismos como nós seres humanos, tá? Já falei disso, são todos filtradores. Bom, a gente não tem um sistema, eu não falei praticamente nada sobre sistema respiratório, né? Então a gente não tem aí células para transporte de gás nesses bichos, tanto na verdade no cefalocordado quanto no cordado. A troca gasosa muitas vezes acontece, na verdade acontece aí pelas fêmeas faríngeas, né? Ela é direta, tá? Nas fêmeas faríngeas. Esses gases se difundem diretamente aí do meio externo, que sai da água e vai para o interior das células ali na região faríngica e depois se difunde para outras regiões do corpo, tá? Então, organismos que têm essa característica são normalmente organismos muito pequenos, né? E não alcançam um tamanho corpóreo muito grande, ok? Esses bichos também sofrem essa reversão do batimento cardíaco, ou seja, o sangue vai para um lado, depois o fluxo vai para o outro lado, for para um lado, depois para o outro lado, tá? Então você não tem um sistema circulatório também muito desenvolvido aí dentro desse grupo, ok? É um coração ainda bem primário. Eles também são amonotélicos, ou seja, eles liberam amônia. Tá? Essa amônia ela é liberada ali na própria faringe, né, nas fêmeas branquiais. Os compostos nitrogenados algumas vezes são a amônia ela pode ser modificada quimicamente, né, no interior de alguns grupos para uma forma menos tóxica, né, porque a amônia ela é muito tóxica. Então organismos que não vivem num ambiente aquático podem transformar a amônia tanto em ácido úrico ou ureia, tá? E esses organismos eles liberam basicamente a amônia, o nitrogênio na forma de amônia, porque eles vivem no mar, então água não é um problema, mas eles também podem modificar quimicamente para armazenar compostos nitrogenados no próprio corpo, tá? Na forma de uratos e oxalatos. Tá? São formas modificadas aí da amônia. Ok, pessoal? O sistema nervoso é extremamente simples também, com um gânglio cerebral único, tá? Para organismos que são sésseis, tanto para os cefalocordados, que não são sésseis, mas principalmente para organismos que são sésseis, a gente vai ter aí um sistema sensorial muito simples, tá? Então você tem ali algumas células sensoriais distribuídas pelo corpo, tá? Desses organismos, né? Então assim você não tem nada muito desenvolvido, como por exemplo nós temos nos vertebrados derivados ou peixes mesmo, que tem sistema sensorial lateral, né? Que vive no ambiente aquático também, né? Mecanoseptores, células no que olha o ambiente, sente o ambiente através da visão, o olfato, audição, né? A gente nunca vai encontrar essas coisas nesses organismos. E principalmente os sésseis, né? Os seus organismos que ficam presos, aderidos ao substrato e não se movimentam, a gente sempre vai encontrar um sistema sensorial bem pouco desenvolvido. Muitas vezes uma outra não, mas algumas células distribuídas aí ao longo do corpo, né? Que normalmente são mecanoceptores, né? Células que sentem pressão sobre o corpo, ok? Mas também não tem muita reação desses bichos com relação ao toque ou qualquer outra coisa, ok? Reprodução. Eles podem se reproduzir também por brotamento, então principalmente nas formas coloniais, a gente tem lá um indivíduo e de repente brota um indivíduo lateral, né? Na verdade surge um broto lateral e esse broto dá origem a um outro indivíduo, tá? Então principalmente nas formas coloniais.
E todas as formas coloniais e não coloniais também podem sofrer reprodução sexuada, tá? Então ele solta essas células diretamente no átrio e essas células vão com a água do mar, né, por meio externo ao corpo e lá o espermatozoide fecunda o óvulo. Né? A gente tem gônadas tanto que produzem espermatozoides quanto glândulas, as gônadas que produzem óvulos, ok? Uma outra classe, a Thaliacea, tá? Essa daqui, a estrutura geral do corpo, dos principais sistemas, circulatório, digestório, é o mesmo, tá, pessoal? Aqui eu só vou mostrar a forma, porque esses bichos, né, querendo ou não, são muito bonitos, né? Então vou mostrar só qual foram algumas diferenças. Então, por exemplo, diferente das acídeas, esses bichos aqui são livre-natantes. Eles são basicamente transparentes, então a gente consegue olhar, parece que a gente olha consegue olhar os sistemas dele funcionando. Eles têm uma propulsão a jato aí, ou seja, ele se contrai a parede do corpo, espelha a água para trás e para conseguir se movimentar. Existem formas solitárias, como esse exemplo aqui, e formas coloniais, tá? Eles também têm esse inalante e exalante, tá? Bom, aqui a gente tem todas as características dos cordados, como a gente já está falando, o endóstilo, que a gente consegue, o nervoso pós-anal, as fendas faríngeas e tudo mais. E tem dois tipos de formas basicamente aqui, chamado as salpas, né? Um bicho, esse aqui é bem transparente, e os doliolídeos, tá? É esse outro grupo aqui. Eu tenho uns videozinhos para mostrar essas formas no filmagens, né, desse bicho. Esse videozinho aqui mostrando o bicho completamente transparente. Tem outros vídeos aqui mostrando uma salpa, tá? Essa aqui é uma forma salpa, uma forma colonial. Cada um desses pontos aqui seria um indivíduo, tá? O corpo deles transparente, alongado ali. Então, muito interessante esses bichos. Esses são os irmãos dos vertebrados, pessoal. Muito diferente, né? E aqui um Dolides, né, do Oceano Índico. Tá, pessoal? Parece que não tem absolutamente nada a ver com o invertebrado, mas você tem que imaginar que a gente está separado aí, né, desses organismos por mais de 500 milhões de anos de evolução. Então as formas dentro dos vertebrados aí se modificaram muito, né? Como eu disse, eles são hermafroditas, eles têm as duas tipos de gônada, né? Masculina e feminina. Essas células, tanto o óvulo quanto o espermatozoide, passa para o átrio. Para o batimento ciliar, ela sai para o meio externo. Lá o espermatozoide fecunda o óvulo, forma uma larva planctônica. Tá? Quem são os sésseis? Eles se aderem ao substrato. Quem for livre natante continua ali se movimentando. Ok, pessoal? Tem aí a pendiculária também. Tá? Um outro grupo aí de urocordados. A gente encontra aqui um bicho também bem transparente. Tá? Mantém todas as características que a gente já tinha falado sobre os cordados. Aqui o sifão inalante, o sifão... Onde está o sifão exalante desse bicho? Bom, deve estar nesse lado aqui. Ok? Aqui a gente tem parte do intestino dele. Tá? Eles também são filtradores. O bastão ciliar, a água entra pela boca. O alimento fica aderido aos mucos, né? Depois esse muco, por batimento ciliar, levado até o intestino. Tá? A gente não tem aqui uma diferenciação muito trato digestivo, exatamente como os outros bichos. Tá? Esse grupo envolve praticamente 70 espécies, elas são solitárias, planctônicas, também todas transparentes. São espécies de tamanho pequeno, em torno de 5 milímetros de comprimento. Tem um corpo aí gelatinoso, tá?
E ele sofre apenas reprodução sexuada. Aqui, um desses bichos. Tá? Eles formam essas estruturas que são chamadas abrigos, né? Que é uma estrutura gelatinosa. Eles tecem essas fibras aqui em pouco tempo, né? E aí eles ficam filtrando a água. É muito interessante a vida desse organismo, porque ele filtra a água e quando entope aqui essa membrana, ele ele solta na verdade essa cápsula aqui, essa casa deles, e sai nessa forma aqui, nessa forma desenrolada, né? E durante pouco tempo, 4 horas, ou na verdade por 4 horas não, em poucos minutos eles constroem essa casa novamente e filtra até entupir. Eles eliminam essa casa a cada 4 horas. Então eles constroem, eliminam, constrói, elimina, constrói, elimina. Essa casa aí em pouco tempo. É um estilo de vida muito interessante, né? Aqui mostrando eles, como é a estrutura do corpo desses bichos. Aqui a rede de muco, né? Que entope dentro da casa. Tá? Quando ela entope, ele tem que trocar essa casa. Né? Aqui a boca do bicho, tem a rede de muco, o alimento vai até a boca, tá? Desses bichos aqui. Aqui mostrando esses organismos sem a casa. Aqui o bicho sem, aqui com a casa, na verdade. E é esse aqui sem a casa, esse com a casa. Aqui mostrando um bicho desse daí com a casa, tá? Olha ele aqui e a casa dele. Eu não lembro exatamente qual é esse vídeo. Vamos ver se ele vai deixar a casa. Adiantar um pouco aqui. Não, só tá mostrando o bicho. Pensei que ele ia deixar a casa, não. Faz tempo que eu vi esse vídeo. Ele só tá ali mostrando o batimento deles dentro da casa, né? Você vê ele se movimentando com a casa dele. Ok, pessoal? Bom, é isso. A aula de hoje é isso, tá, pessoal? Tentei fazer uma aula relativamente curta. Vou mandar para vocês agora e até a semana que vem. Qualquer dúvida aí, vocês podem me escrever no WhatsApp e me escrever por e-mail. Ok? Espero que todo mundo esteja bem com essa crise que não acaba nunca, né? E, boa semana para todos aí. Abraço.